Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre adição e subtração de frações. Então, vamos para o primeiro exemplo. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então, vamos passar para uma linguagem matemática essa situação. Como ele pintou 5 partes de laranja num total de 9, a fração ficou 5 nonos. E 2 partes de roxo num total de 9 partes, ficou 2 nonos. Então, para eu saber a parte colorida da tira, eu vou somar essas frações. Então, quando eu tenho uma adição de frações que o denominador é o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador 9 e vou somar os numeradores. 5 mais 2 dá 7. Então, a parte colorida da tira representa 7 nonos, ok? Próximo exemplo. Fernando tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Então, colocando a situação problema em linguagem matemática, nós vamos ter o seguinte. São 5 partes coloridas de amarelo, num total de 9 partes. Então, a fração fica 5 nonos. E ele eliminou 2 dessas partes, num total de 9. Então, a fração ficou 2 nonos. Então, como eliminou 2 partes, eu vou subtrair. Então, vai ficar 5 nonos menos 2 nonos. Então, para resolver uma subtração de frações onde o denominador é o mesmo, eu vou repetir o denominador 9 e vou subtrair os numeradores. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. Então, essa parte que restou da tira representa 3 nonos, ok? Vamos para o próximo exemplo. Helena foi à feira com certa quantia. Ela gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Bom, então, para resolver esse problema, eu vou calcular a soma das frações, 1/2 e 1/3. Por quê? Porque ele quer saber o total que ela gastou na banca de frutas e na banca de verduras e legumes. Por isso, eu vou somar essas frações. Porém, vocês podem observar que as frações têm denominadores diferentes. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu vou, primeiramente, achar uma fração equivalente a 1/2 e 1/3, de modo que o denominador seja o mesmo. Então, para isso, eu vou calcular o MMC dos denominadores, do 2 e do 3. Então, vamos lá. 2 e 3 são números primos, né? Então, 2 só vai dividir por 2, que vai dar 1. Vou repetir o 3. E o 3 é um número primo, só vai dividir por 3. Então, repete o 1, 3 dividido por 3 dá 1. Bom, então, o MMC é multiplicar esses números primos. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, esse é o MMC. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fração equivalente para 1/2 e uma fração equivalente para 1/3, onde o denominador seja o mesmo. Então, o MMC deu 6, eu vou colocar 6 no denominador. Detalhe, vou repetir o sinal de mais. Aí, para eu achar o numerador, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o MMC, vou dividir pelo denominador 2 e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador 1. Então, vai ficar assim, ó.
6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Bom, agora falta encontrar o outro numerador. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar o 6, que é o MMC, vou dividir pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador 1. Então, vamos lá, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Bom, agora vocês podem observar que as frações têm o mesmo denominador. Então, ficou fácil. Você repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2 dá 5. Então, Helena gastou 5 cestos, ok? Vamos para o próximo exemplo. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete, 1/2 dos rapazes praticavam voleibol e o restante dos rapazes não praticava nenhum esporte. Qual a fração que representa os rapazes que praticavam esportes? Então, é bem simples. Se eu quero saber a fração que representa os rapazes que praticavam esportes, eu vou somar 2/5 com 1/2, ok? Então, se vocês observarem, eu tenho denominadores diferentes. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou achar uma fração equivalente a 2/5 e 1/2, de modo que o denominador seja o mesmo. Então, eu vou calcular o MMC do 5 e do 2. Bom, 2 é um número primo, só divide por 2. Vou repetir o 5. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, 5 é um número primo, só divide por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Vou repetir o 1. Então, o MMC é multiplicar os números primos. 2 vezes 5 vai dar 10. Feito isso, eu vou achar uma fração equivalente a 2/5 e uma fração equivalente a 1/2, onde o denominador é o mesmo, no caso é o 10, que é o MMC. Então, vou colocar o 10 aqui no denominador. Vou pegar o 10, dividir pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou fazer o mesmo com a fração 1/2. Vou dividir 10 por 2 e o resultado eu multiplico por 1. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, agora ficou fácil. Denominadores iguais, eu vou repetir e vou somar os numeradores. 4 mais 5 dá 9. Ok? Então, 9/10 é a fração que representa os rapazes que praticavam esportes. Vamos para o próximo exemplo. Das pessoas que estavam na banca de pastel, 4/5 eram homens. Se 1/2 das pessoas que estavam na barraca usava óculos e apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Bom, para a gente resolver esse problema, a gente vai calcular 4/5 menos 1/2. Por quê? Porque 4/5 era o total de homens. E 1/2 representa as pessoas que usavam óculos. E ele quer saber justamente os homens que não usavam óculos. Bom, eu tenho aqui denominadores diferentes. Então, vou calcular o MMC de 5 e 2. Então, 2 e 5 são números primos. 2 só divide por 2, que vai dar 1. Repete o 5. 5 só divide por 5, que vai dar 1. Repete o 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, agora é só multiplicar os números primos. 2 vezes 5, 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fração equivalente a 4/5 e uma fração equivalente a 1/2. E colocar o 10 no denominador. Então, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nos outros. Então, eu vou pegar
o denominador 10, dividir pelo denominador 5. E vou multiplicar o resultado pelo numerador 4. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Então, os denominadores iguais, eu vou repetir o 10 e vou subtrair os numeradores. 8 menos 5 dá 3. Ou seja, 3/10 dos homens não usavam óculos, ok? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.